Você com certeza já ouviu falar do Warren Buffett, certo? É um senhorzinho nascido em Omaha, Nebraska, em 1930. Ele começou a investir em ações com 11 anos de idade. Ele tem 95 anos hoje, então os juros compostos trabalharam muito em favor dele, mas não só isso, ele é extremamente competente, é uma pessoa que é referência no mercado e ele escreveu a última carta como CEO dessa companhia, sim, CEO com 95 anos. Ele escreveu a última carta dele, dia 10 de novembro, e eu vou passar aqui com vocês em todos os detalhes dessa carta que me chamaram a atenção. Mas não só isso, eu vou explicar um pouquinho, bem resumidamente, da trajetória do Warren Buffett, falar um pouco da minha experiência na última reunião de acionistas, que foi lá em Omaha, Nebraska, em maio de 2025, e eu estive presente lá com outros grandes investidores, Thiago Nigro, Luiz Barsi, outros vários brasileiros que estiveram junto lá, e a gente presenciou um momento histórico também, que foi a passagem de bastão do Warren Buffett como CEO dessa companhia, chamada Berkshire Hathaway, que é a holding que ele usa como veículo para poder investir não só na bolsa de valores, em grandes negócios que ele detém participações minoritárias, como ele usa essa holding também para comprar negócios inteiros e tirá-los da bolsa, ou nem necessariamente esses negócios estão listados na bolsa, né? Então, eu vou explorar um pouquinho essa carta, o que me chamou a atenção e falar um pouco da história dele. Então, fica até o final desse vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, a gente fala de investimento, de dividendos, a gente fala de várias coisas interessantes para você que está buscando a sua liberdade financeira, tá bom? Vamos lá para um pouquinho da história de quem que é o Warren Buffett, né? Como eu adiantei ali na cabeça do vídeo, ele é um investidor que começou a investir com 11 anos de idade, né? Obviamente que fazendo ali alguns trades, né? Não era, o mercado americano sempre foi mais desenvolvido nesse sentido. E o pai dele era corretor de ações também, então ele pôde presenciar muito de perto essa compra e venda de ações. E não só isso, Omaha, em Nebraska, fica ali no meio oeste americano, né? Literalmente ali no meio do país. E era um ponto de encontro de quem vinha do leste para o oeste, né, e vice-versa. Então ali se encontravam vários viajantes, pessoas de negócio e tal, e iam no escritório do pai dele para poder comprar suas ações, vender suas ações. Então ele pôde presenciar isso muito de perto, e não só isso. Ele era um garoto muito interessado e muito estudioso, então ele ia no escritório do pai dele e ele literalmente devorava os livros ali de investimentos e outros tantos, né? Um dos grandes mentores do Warren Buffett foi o Benjamin Graham, né, e o David Dodd, e esses dois autores, eles escreveram principalmente dois livros, né, Security Analysis e O Investidor Inteligente. E foi o Investidor Inteligente que foi a primeira virada ali do Warren Buffett, né, porque esse livro ele explorava muito como você investir em ações, mas não com o olhar de especulação, mas sim com o olhar de ser um pequeno dono de um grande negócio, né? Como o próprio Luiz Barsi Filho gosta muito de dizer aqui no Brasil. Então, ele começou a perceber que as ações na bolsa, elas não eram só um ticker ali piscando, e sim uma pequena participação de um negócio real, né? Então, só adiantando um pouco a história, Warren Buffett hoje, ele é um dos grandes investidores, por exemplo, da Coca-Cola Company, né? A empresa que, dentre outras diversas marcas, tem a marca da Coca-Cola. Então ele tem hoje por volta de 8% dessa companhia, né? Ele tem uma parcela relevante também na Apple, e ele também investiu numa empresa que ficou muito conhecida entre os brasileiros agora recentemente, principalmente para quem mora em grandes metrópoles, que é a fabricante chinesa BYD de veículos também. Então, Warren Buffett ele foi explorando vários segmentos e várias formas de ganhar dinheiro ao longo de muito tempo, né? Então, a Berkshire Hathaway nasceu em 1965, depois do Buffett ter tido várias experiências ali no mercado financeiro, né? Então, ele foi estudar em Columbia Business School, onde eu também tive a oportunidade de fazer um curso lá de Value Investing, né, que é essa escola que o Warren Buffett defende bastante. E lá na Columbia na Columbia University, né, ele conheceu o seu ídolo ali, né, que tinha escrevido os livros que tinham inspirado ele, que era o Benjamin Graham, né? O Graham ele dava aula lá. E isso possibilitou que o Buffett também fosse trabalhar na firma do Graham em Nova York, e ali ele pôde vivenciar muito dessa cultura do value investing, né? Então, hoje o Warren Buffett é o maior expoente
dessa escola chamada Value Investing, né? Investimento em valor. Ali o Buffett ele pôde ver o Graham investir em negócios como a Geico, né? Que era uma seguradora fundada por um americano, onde ele tinha como principal diferencial fornecer seguro para empregados do governo federal, né? Porque essa pessoa que fundou a Geico entendia que o risco de quem era o empregado do governo era menor. E de fato esse foi um negócio muito interessante, porque ele dependia pouco de corretores e etc. Foi um negócio que prosperou muito e acelera isso até os dias de hoje. O Graham acabou saindo desse investimento, mas no fim o Warren Buffett acabou adquirindo 100% dessa companhia, que não é mais listada na Bolsa de Valores, mas é 100% controlada pela Berkshire Hathaway, tá? E a Berkshire Hathaway hoje, em 2025, quando a gente fala, vale aproximadamente 1,1 trilhão de dólares, tá? E ela tem boa parte disso, por volta de uns 30%, 40% disso, é renda fixa, né? Ele está aplicado ali nas treasuries, né? Então ele está aplicado no Tesouro Direto americano, e isso, o mercado fica bem atento a esses movimentos do Warren Buffett, porque é sinal de que ele está prevendo que possa ter um crash na bolsa e ele possa ali aproveitar algum momento para pegar esse caminhão de dinheiro literalmente que ele tem e comprar bons negócios lá embaixo, como ele fez em 2008, como ele fez em 2001, como ele fez no Covid também. Então, Warren Buffett ele tem essa coisa, essa aura em volta dele. Inclusive, ele é conhecido como Oráculo de Omaha. Warren Buffett usou essa plataforma da Berkshire para investir em vários negócios, né? Eu falei aqui a Apple, eu falei aqui da Coca-Cola, mas também tem a American Express, que é de cartão de crédito, o Bank of America, que é um grande banco americano, Chevron, que é petrolífera, dentre vários outros negócios, né? Para vocês terem uma ideia, eles são controladores 100% de uma marca chamada See's Candy, que é uma marca de doces que tem nos Estados Unidos, e é famosa em algumas regiões dos Estados Unidos, não todas, mas ele tem ali uma participação e, segundo ele, foi um dos melhores investimentos que ele fez na vida dele. Eu citei aqui para você também a BYD, ele também fez recentemente alguns investimentos em empresas, em conglomerados bem importantes lá no Japão, como Mitsubishi, Mitsui. Warren Buffett ele virou essa pessoa muito poderosa que literalmente controla ali 1,1 trilhão de dólares num portfólio muito robusto. Inclusive ele fala aqui na carta dele que ele enxerga muitos poucos negócios que, como a Berkshire Hathaway, conseguiriam prosperar tanto e serem tão seguras quanto a Berkshire Hathaway é, justamente porque tem essa ampla gama, né, de negócios ali embaixo e empresas, né? Durante muito tempo também o Warren Buffett ele teve como sócio e vice-presidente da Berkshire o Charlie Munger, né, que foi um conterrâneo dele, também nasceu ali em Omaha, mas fato é que ele não conheceu o Charlie Munger quando eles eram pequenos em Omaha, né? Eles vieram a se conhecer depois, por intermédio de um outro amigo e etc, e eles acabaram pensando muito parecido, e durante 64 anos, até a morte do Charlie Munger recentemente, com 99 anos, eles foram grandes parceiros e sócios, inclusive eles lideravam, né, a reunião de acionistas da Berkshire que acontece anualmente ali em Omaha. Por muitos anos eles conduziam junto ali, né, e recentemente era engraçado que você via dois velhinhos na casa ali de 90 e poucos anos, com aquela multidão, literalmente um estádio com 40 mil pessoas escutando o que aqueles senhores tinham para dizer, né, porque de fato eles foram muito bem sucedidos na trajetória de investidores, né. Warren Buffett também e a Berkshire, eles são muito convocados quando o bicho pega, assim, né? Na crise de 2008, inclusive tem um filme bem conhecido aí que chama The Big Short, ou A Grande Aposta, onde os bancos americanos ali no final da década de 2000, em 2008, na crise do subprime, alguns deles recorreram ali ao Warren Buffett para salvar o banco, porque é o que ele fala, quando tem negócios que chegam na gente pelo simples fato das pessoas saberem que a gente age rápido, tem dinheiro em caixa e a gente consegue resolver. Então, essa é uma das formas que o Warren Buffett ele busca de gerar valor para os seus acionistas. E nessa reunião que a gente esteve em maio aqui, lá em Omaha, Nebraska, foi histórica, porque ninguém sabia muito ao certo, já muita gente imaginava, mas acabou sendo
a última reunião que o Warren Buffett liderou ali como CEO da Berkshire Hathaway. Isso foi muito emocionante, a gente estava lá na plateia com outras 30, 40 mil pessoas, e basicamente, quando ele anunciou a aposentadoria dele, depois de falar 3 horas sobre a empresa, como ele sempre costuma fazer e tal, no fim ele acabou anunciando ali a saída dele. Eu vou falando, eu até arrepio aqui, porque ele anunciou que ele ia sair, nomeou Greg Abel, que é um vice-presidente da Berkshire Hathaway, como seu sucessor, formalmente, né? Mas não só isso, ele elogiou muito o Greg, que é um senhor ali que está na casa dos 60 e poucos anos, que perto dele é um menino, né? Mas foi muito legal porque eu nunca vi uma salva de palmas tão longa na minha vida. Acho que foram, sem brincadeira, ali uns 5 minutos de ovacionando o Warren Buffett, todo mundo de pé, 40 mil pessoas aplaudindo e sem parar. E ele falando, calma, tá tudo bem, e todo mundo de pé aplaudindo, inclusive o Greg Abel, né, o Ajit também, que é um outro diretor ali, que fica uns 3 ali, eles de pé aplaudindo o Warren Buffett. Então foi uma saída muito bela de todo esse legado que ele construiu, né. O Warren Buffett hoje, por ele ser um senhorzinho de 95 anos, muita gente quase que deixa ele como se ele fosse um cara que nunca errou na vida, mas de fato houve muitos erros, né, que ele cometeu. Ele também nunca foi, assim, principalmente no início da sua trajetória, ele sempre foi conhecido como uma pessoa muito dura na negociação, uma pessoa realmente que acabava tendo ali uns momentos que ele realmente avançava e partia para cima para conseguir seus objetivos, mas fato é que ele não só foi um grande gestor de recursos, né, mas também ele foi um grande, quer dizer, ele é, né, um grande sábio, né, porque as cartas dele, que ele escreve desde 1965, são estudadas por grandes gestores aí no mundo inteiro como referências. Então, tem gente que pega, lê todas as cartas dele, tem gente que lê as cartas dele e entende o que ele tinha de informação à disposição para entender como que a cabeça dele funcionava naquela época. Então, ele é um cara profundamente estudado, deve ter uma centena aí, ou se não mais, de livros falando do mecanismo de investimento do Warren Buffett, né? E tem uma coisa muito particular do Warren Buffett também, que é bem única, que é justamente a estrutura que ele utilizou para investir nas empresas, né? No começo ele tinha uma firma de investimento, né, que era praticamente um fundo, vamos dizer assim, e existia esse problema que existe até hoje, que os gestores enfrentam, né? Quando a bolsa está indo bem, todo mundo quer investir no fundo, e entra a caixa no fundo e o gestor ele é obrigado a alocar aquele caixa, mesmo que a bolsa esteja cara. Quando a bolsa cai, que é o momento de comprar, muitos investidores tiram o dinheiro e o gestor é forçado a vender as ações no momento que as ações estão em baixa. Então, isso é um problema estrutural do mercado de fundos de investimento e de investimentos em geral, e o Warren Buffett resolveu isso justamente através de uma estrutura de holding, né? Então, a holding dele, que é a Berkshire Hathaway, ela é listada na Bolsa de Nova York e ela tem ali as suas ações emitidas, como, por exemplo, a Itaúsa. Então, ele não sofre resgates de investidores, o investidor não vai lá e tira o dinheiro da holding dele. O que acontece é que um investidor, quando quer sair desse investimento, vende para outro investidor, o que a gente chama de mercado secundário. Então o Warren Buffett ele não tem o problema, entre aspas, do passivo que muitos gestores de fundos têm. Então ele lida ali com uma empresa que é listada na bolsa, né? Tanto a venda de negócios que eventualmente ele faz, como os dividendos, sim, os dividendos, ele faz uso desses dividendos para comprar novos negócios e ele vai fazendo com isso realmente uma bola de neve. Então é algo bem interessante. Existem 2 ações da Berkshire Hathaway. A classe A, que é negociada a mais de $700 mil cada ação na Bolsa Americana. Então é uma ação que os controladores detêm, né? Então o Warren Buffett, por si só, ele é um dos maiores detentores aí dessa ação classe A, e ele, por consequência, ele é um dos 10 homens mais ricos do mundo, né, com a fortuna gigantesca. E existe a Berkshire Hathaway classe B, que inclusive eu tive que comprar para poder participar da reunião de acionistas, que essa sim vale míseros $508 cada ação, né? Então cada ação aí num dólar de 6 para 1 vale R$3 mil uma ação, e o Warren Buffett ele sempre foi muito contra o desdobramento de ações. Ele sempre fez questão de deixar a ação valer bastante ali,
porque, enfim, por vários motivos, né? E o que acontece com a Berkshire? Virou meio que uma seita. Então você vai lá nesse evento, é realmente uma imersão no mundo do capitalismo. O pessoal até brinca que é o Woodstock do capitalismo, né? E ali você vê vários negócios que o Warren Buffett investe, e não só isso, você vê uma série de pessoas mais velhas que são detentores da ação há muito tempo, e essas pessoas, elas basicamente montaram o patrimônio das suas vidas comprando ações da Berkshire Hathaway. E o curioso é que a ação da Berkshire pagou dividendo uma vez, se eu não me engano, na década de 60, e depois disso nunca mais pagou dividendos. Então, é uma empresa basicamente que as pessoas enriqueceram com a apreciação da ação sem o pagamento de dividendo, mas não que o pagamento de dividendo seja uma coisa que o Warren Buffett é contra, mas ele sempre acreditou que o reinvestimento nas mãos dele gerava mais valor do que ele distribuir isso para os acionistas. Então, essa é basicamente a história da Berkshire. Ele passa o bastão agora para o Greg Abel, que está na empresa ali há pelo menos uns 25 anos. E eu estou aqui em mãos com a carta que ele escreveu em 10 de novembro de 2025, que é literalmente a última carta que ele escreve como CEO da Berkshire. Por quê? Porque no ano de 2026 ele vai passar o bastão para o Greg Abel. Mas ele já disse aqui que ele vai continuar escrevendo essa carta sempre ali no feriado do Thanksgiving, né? Então, vamos lá para a carta e olha só, pessoal, que curioso, né? Você vê várias empresas fazendo várias estripulias, né? Ficam tentando fazer apresentações de resultado rebuscada, etc. Olha o naipe da apresentação de resultados ou da carta que o CEO da Berkshire escreve, uma das empresas mais valiosas do mundo. É basicamente um Word aqui com letra Times New Roman, né? Então, aqui, Berkshire Hathaway, News Release, e ele escreve, né? Imagina, é um senhor de 95 anos, mas bastante sharp, né? Que a gente fala. Ele estava muito lúcido ali na reunião de acionistas, e ele diz aqui já no começo que ele está convertendo 1.800 ações A, que valem 700 e poucos mil dólares, né, para 2 milhões e 700 ações B, e ele vai doar essas ações para as fundações ali dos filhos dele, né, então 1 milhão e 500 ações para The Susan Thompson Buffett Foundation, que é a filha dele, 400 mil ações para o Sherwood Foundation, para o The Howard G. Buffett, que é o filho dele também, Foundation e tal. Então, ele está doando em vida boa parte das suas ações ali para as fundações que os filhos cuidam, né? E cada filho tem a sua atuação ali, é bem interessante. E aí ele explica aqui, e é engraçado porque, além de ser um bom gestor, Warren Buffett ele tem um senso de humor único, né, que é só dele, e quando era ele com o Charlie Munger ali, é muito engraçado, que você começa a pesquisar no YouTube, você vê eles fazendo piadas ali, era muito interessante. Mas olha que interessante, ele fala aqui que ele não vai mais escrever cartas de annual report, né, e que ele vai ficar agora quieto, né, mas daí ele até brinca, mais ou menos, né, o Greg Abel ele vai começar a ser o chefe ali, mas eu vou ficar ali na reunião de acionistas, eu vou estar por lá e sempre eu vou mandar a minha mensagem anual do Thanksgiving, né? Mas o bacana e o triste ao mesmo tempo dessa carta é que parece quase que uma carta de despedida, né? Então é bem interessante porque ele fala tanto de aspectos do passado, como ele fala do negócio, como ele dá aquele conselho que você espera receber do seu avô, então as pessoas têm muito essa relação afetuosa com Warren Buffett também, né? E ele fala aqui que ele é muito sortudo de ter vivido até os 95 anos, que quando ele era mais jovem isso não era nem de perto o que ele esperava, né? E que lá em 1938, em Omaha, ele tinha um médico de família, e ele acabou tendo um problema, precisou ser internado, e aí ele fala aqui que, enfim, quase morreu, mas que ele ficou amigo das enfermeiras, e depois ele começa a falar o que ele traz aqui nessa introdução é muito uma coisa afetuosa com a cidade de Omaha, né? Então, basicamente ele fala que ter nascido em Omaha em 1930, homem, e aí ele cita vários cidadãos de Omaha que foram importantes para ele, né? Ele tinha o Charlie Munger aqui, que eu comentei com vocês, que era 6 anos e 2/3 mais velho do que ele, e ele nunca conheceu o Charlie Munger até ele completar 28 anos de idade, que ele nunca teve uma discussão
com o Charlie Munger como sócio, né, ele já teve diferenças, mas nunca uma discussão, né, e que o Charlie Munger nunca falou, eu te disse, né, nunca foi o jeito dele falar assim, né, e que ele ficou amigo ali e trabalharam juntos por 64 anos, né. E aí ele fala aqui dos ilustres nascidos em Omaha, né, então ele fala do Stan Lipsey, que ele tocava um jornal que no fim ajudou eles a montarem outro jornal que a Berkshire teve, que foi a Buffalo's Only Sunday. Aí ele também fala aqui do Don Quixote, não sei como fala o nome desse cara, mas enfim, ele acabou se tornando ali CEO da Coca-Cola Mundial, e que inclusive ele é bem conhecido, esse Don, porque ele tentou instituir a New Coke lá nos Estados Unidos em 1985, foi um fracasso, e ele voltou atrás e trouxe a fórmula antiga da Coca, né? E que esse vídeo é bem clássico no YouTube, e é bem legal de ver, e etc. E ele fala que em 1956, depois de um ano e meio fora de Omaha, ele voltou para Omaha para nunca mais sair, porque ele teve uma experiência ali vivendo em Washington DC, porque o pai dele foi congressman, né? Foi da Câmara ali de Deputados e tal. E ele fala aqui, olhando para trás, tanto eu quanto a Berkshire nos demos muito bem, porque a nossa base foi Omaha, e isso foi muito melhor do que se eu tivesse morado em qualquer outro lugar. E que foi um bom lugar para morar. E aí ele fala ali que pelo menos 3 vezes ao longo da vida dele ele quase morreu, e que ele foi salvo por médicos da região de Omaha. Então não eram médicos de Nova York, de grandes centros, e que são pessoas muito boas, e etc, né? E ele fala assim que quem chega na idade dele, de 95 anos, tem que ter uma boa dose de sorte, né? Porque você pode ali escorregar em casca de banana, sofrer desastres naturais, dirigir bêbado ou distraído, ser atingido por um raio. Então tem várias formas de morrer, e quem chega em 95 acabou tendo muita sorte, né? E como eu falei, ele nasceu em 1930, saudável, razoavelmente inteligente, branco, homem, e nos Estados Unidos ele, uau, obrigado Lady Luck, né? Falando assim, obrigado senhora sorte. E quando ele fala assim, branco, homem, ele não é uma visão preconceituosa, mas é uma visão de que ele reconhece os privilégios que ele teve por ser isso, né? Ele fala inclusive que as irmãs dele eram mais inteligentes que ele, mas pelo fato de serem mulheres não tiveram tanto sucesso quanto ele teve pela época que ele nasceu e etc, né? Daí ele usa até uma outra analogia que ele fala, por outro lado, o pai tempo, né, o father time, ele não quer nem saber, ele chega para todo mundo, né? E que ele está sentindo isso, que a idade está chegando e etc. Então, mas mesmo assim, olha que interessante, eu tô no escritório 5 dias por semana e eu trabalho com pessoas maravilhosas. Então o Warren Buffett ele fica nesse QG da Berkshire, que fica em Omaha, num prédio comercial, e ali ficam 25, 30 pessoas nesse escritório, apesar deles empregarem aí, sei lá, 400 mil pessoas nas suas subsidiárias, né? Mas ali o QG fica ele, e ele é super descentralizador, ele deixa muito os CEOs das companhias que ficam abaixo dele tocarem os negócios, né? E ele fala aqui o que vem depois, né? E é uma preocupação muito grande com os acionistas da Berkshire, principalmente essa turma que investe com ele há muito tempo, etc. Ele fala que os filhos dele já atingiram idades de 72, 70 e 67, que eles estão muito mais amadurecidos e que eles vão estar ali atrás do Greg Abel, né, suportando o Greg Abel quando o Warren Buffett falecer e etc. E que o próprio Warren Buffett vai manter uma significativa quantidade de ações tipo A para garantir que os acionistas da Berkshire confiem no Greg tanto quanto ele e o Charlie foram confiados, né? Então ele vai manter essas ações para dar esse voto de confiança para o Greg e também mostrar para as pessoas que ele está ali junto com elas, né? E aí ele fala aqui que os filhos dele, eles adoram trabalhar por longos períodos ajudando os outros, cada um da sua maneira, né? E aí ele traz aqui um elogio pro Greg Abel, né? Ele fala assim que o Greg Abel ele entende muitos dos negócios
e pessoas bem melhor do que o próprio Warren Buffett hoje, né? E que ele é uma pessoa que aprende muito rápido, de jeitos que outros CEOs não conseguem entender, né? E ele até fala aqui, eu não consigo pensar num CEO, num management consultant, num academic, num membro do governo, você pode nomear o que você quiser, que eu selecionaria ao invés do Greg Abel, né? Então ele fala assim, a melhor pessoa hoje que eu gostaria, tá? Na verdade, o Warren Buffett fala que ele espera que a Berkshire tenha poucos CEOs, 5 ou 6 CEOs, nesse próximo século, né, que a gente já está vivendo, e que, principalmente, essas pessoas não vão ser aquelas que buscam se aposentar com 65 anos ou virarem o tipo de rico, olhem para mim, ou começarem uma grande dinastia, porque, de fato, o CEO da Berkshire é uma pessoa que vai ter um salário muito bom e vai ter muito poder, principalmente. Então ele fala assim, que ele quer que evite que sejam pessoas estrela, né? Então o próprio perfil do Greg Abel, né, ele circulava ali na feira junto com a gente, você podia ir lá tirar uma foto com ele, então são pessoas muito próximas e pé no chão, né? E aí ele fala que a Berkshire hoje está muito grande, que acaba pagando um preço ali por ter esse tamanho e etc. E ele fala aqui, Berkshire tem menos chances de um desastre devastador do que qualquer outro negócio que eu conheço, né? E que eles têm o melhor equipe voltada para o acionista que ele já viu em qualquer companhia que ele pôde conhecer. E ele fala assim, eu conheci muitas empresas, né? E que não só isso, que a Berkshire é um ativo para os Estados Unidos, né? Então, veja só que é uma carta com um tom bem de despedida, assim, né? Basicamente do legado que ele deixou, né? E aí ele fala assim que eventualmente isso vai acontecer ocasionalmente, as ações vão cair pelo menos 50% ou mais, e que isso já aconteceu 3 vezes nos últimos 60 anos. E não se desespere, os Estados Unidos vai voltar, e assim como as ações da Berkshire. Então isso aqui é basicamente uma lição para a gente que é investidor, né, de passar por momentos difíceis e que, olha só, Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, ao longo de 60 anos, 3 vezes a ação caiu mais do que 50%. O patrimônio dele caiu mais do que 50%. Isso nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, às vezes, cai até mais. E aí ele fala aqui, pensamentos finais, né? Que ele fala basicamente que... Aí vem esses ensinamentos de uma pessoa mais velha, que eu acho bem bacana, que ele fala assim, eu sou feliz em dizer que a segunda parte da minha vida foi mais feliz do que a primeira, né? E aí ele fala assim, não deixe que os erros do passado te derrubem, né? Aprenda pelo menos alguma coisa com eles e move on, vai para frente, né? It's never too late to improve. Nunca é tarde demais para melhorar. E aí ele fala assim, get the right heroes and copy them. Tenha os melhores heróis e copie eles, né? E aí ele fala até de uma técnica que ele usa, que é basicamente escrever o seu obituário e tentar viver de acordo com o que você gostaria que tivesse no obituário, né? Uma visão meio mórbida, assim, mas é interessante você pensar dessa forma. O que você gostaria que tivesse lá, né? Você gostaria que tivesse que você foi muito rico, ou você gostaria que tivesse lá que você conseguiu educar bem seus filhos, que você foi um bom marido, que você foi um bom amigo, que você foi um bom filho, e etc. Então é isso um pouco essa provocação que ele fala, né? Que ele fala que basicamente dinheiro não compra felicidade, a felicidade ajuda muito, mas a felicidade vem de diversas outras formas, né? Inclusive ele fala assim, quando você ajuda as pessoas de várias formas possíveis, você está ajudando o mundo. E que kindness, né, que é bondade, é costless, ou seja, não custa nada, e é priceless também, que não tem preço. Ao mesmo tempo que não custa nada, não tem preço para os outros, né? E que, independente de você ser religioso ou não, que existe uma regra de ouro aqui, que é guiar o seu comportamento dessa forma, através da bondade, da caridade, etc. Né? Ele, inclusive, fala assim, tenha em mente que a mulher da limpeza é tão importante e tão humana quanto o chairman, né? Ou como o CEO da companhia. Então, ele traz essa lição aqui de humildade. Né? E, no fim, ele finaliza aqui com choose your heroes, very carefully, and then emulate them. Então,
De novo, escolha os seus heróis com muito cuidado e emule a vida deles, né? E que você nunca vai ser perfeito, mas você sempre pode ser melhor. Então, essa foi a carta final aqui do Warren Buffett como CEO. Talvez seja a última carta dele, porque a próxima seria daqui a um ano, e como ele está com essa idade avançada de 95 anos, as chances não estão tão a favor dele, né, em relação a ele permanecer vivo, sendo bem frio aqui. Lógico que a gente espera que ele fique aí por mais muitos anos, se Deus quiser, por mais 10, 15 anos, desde que ele viva bem, porque ele, sem dúvida, agrega muito para o mercado de investimentos, como realmente um sábio, uma pessoa a perseguir. E é essa metodologia que eu sigo, né, e venho seguindo ali há alguns anos, e que vem fazendo eu multiplicar o meu patrimônio e cuidar do patrimônio da minha família. Então, eu já falei para vocês, né, que eu tinha um patrimônio imobiliário rural ali, uma fazenda que a gente transformou ali em ações no mercado, e que desde que eu fiz isso o resultado foi muito interessante, né, investindo ali principalmente em negócios perenes, empresas que pagam dividendo, né, através dessa experiência que eu tive muito próximo também com o próprio Luiz Barsi Filho, como sócio do AGF ali também. Então, isso trouxe para mim uma experiência bem legal, e eu posso te ajudar a montar sua carteira, enfim, te ajudar a seguir essa trajetória também, que ela é muito difícil, que exige muito estudo, mas com certeza é muito gratificante, né? Então, quando você vê uma carta dessa de um senhor de 95 anos, dizendo que basicamente ao longo de 60 e poucos anos ele investiu através dessa holding, né, que é a Berkshire Hathaway, que tudo valeu a pena e que ele está feliz e que a segunda metade da vida dele foi muito boa e tal, e que não só isso, ele é um dos maiores doadores do mundo, né? Então ele doou em vida uma fortuna imensa, tanto é que muita gente diz que se ele não tivesse feito essa doação, ele seria hoje o homem mais rico do mundo, né, superando aí, inclusive, o Elon Musk, né? Mas, independente de ranking, né, o que importa é que eu preferia não ser o homem mais rico do mundo e ser o Warren Buffett e ter a cesta de ativos que ele tem, que é uma cesta muito diversificada, muito boa, de uma qualidade muito grande, do que ser o mais rico do mundo e ter como principal patrimônio a Tesla, por exemplo, que é o caso do Elon Musk, que apesar de ser um baita de um negócio, ninguém sabe exatamente se vai continuar sendo, se não vai, enquanto a Berkshire, como o próprio Warren Buffett diz, é um dos negócios que com certeza vai perdurar durante muito tempo aí. Então é isso, pessoal, espero que você tenha gostado. Se você não conhecia a história do Warren Buffett, dá um curtir aí. Se você já conhecia também, comenta. Manda esse vídeo para o seu amigo, para ele conhecer um pouquinho melhor o velhinho de Omaha. E é isso, pessoal. Um grande abraço para você e até a próxima.